Aos domingos à noite eu tenho assim chamado, o pessoal aqui da igreja para a gente conversar sobre alguns temas. Semana passada foi quem mesmo? Você se lembra? Semana passada foi o Marcão, para quem esteve aqui. E ele falou sobre o tema do lugar secreto. E eu não sei se você conseguiu pegar assim o eixo, que ele trouxe foi que o lugar secreto é aqui na nossa intimidade, no nosso coração, É aquele lugar mais profundo, talvez, do nosso ser que, na verdade, a gente nem sabe onde é, Se você fizer um raio-x assim e falar assim, qual que é o lugar mais profundo do ser humano, Pode ser um buraco sem fundo. Algumas pessoas são assim. Não existe um lugar assim onde as coisas param dentro dessas pessoas. Parece que é um negócio sem fim. Mas o lugar secreto é esse lugar da intimidade, onde a gente pode verdadeiramente buscar a presença de Deus. E a gente é visto por Deus ali, na nossa verdade e na verdade de quem é Deus. A verdade de quem eu sou e a verdade de quem Deus é. E qual é a verdade sobre mim? Se eu fosse olhar para dentro de mim, qual a verdade sobre mim? Essa é uma verdade, não é toda a verdade, É uma das verdades, mas existem outras verdades sobre nós. E o Evangelho vai nos auxiliar. E hoje eu trouxe o Nilton para conversar com a gente. Qual o tema que você vai... Você trouxe algum tema, Nilton? Trouxe. Qual é o tema? É uma pergunta já, a primeira pergunta. Aliás, antes de começar, eu estava observando aqui os louvores, que, por sinal, como tocou muito aos nossos corações. Em primeiro lugar, para quem eu não vi ainda, boa noite. Que bênção, maravilha, Então, e já nos louvores, você vê como as coisas começam a mudar. Já nos louvores ali, cantado pelo Duda, e eu anotei aqui, nos entregamos a Ti, Senhor. A gente cantou isso, Mas a gente se entrega mesmo ao Senhor? Eu estou perguntando, para mim também. Então, a gente se entrega mesmo ao Senhor? E no segundo ponto, todas elas maravilhosas, mas eu marquei alguns pontos aqui, pastor. E nos entregamos a Ti, e agora nós vamos dar início aí à proposta de hoje, para a gente aprender juntos. Vamos aprender juntos. E Te louvarei. Eu vou interagir com vocês. Você permite eu interagir com esse povo, pastor? Que bênção. Então eu vou perguntar para você. Se você não souber responder, você pergunta para o irmão do lado, tá? Que ele vai saber responder. Tá bom? Fica tranquilo, que eu tenho certeza que ele vai saber responder. E a segunda, Te louvarei. Então, 2 pessoas, só ou 3 no máximo, vai responder voluntariamente. Te louvarei. Como é que eu louvo ao Senhor? Como? Com oração. O que mais? De coração. Obrigado. Obrigado, pastor. De coração. Eu louvo ao Senhor de coração. O que mais? Como é que eu louvo ao Senhor? Cantando. O que mais? Sinceridade. Olha, estamos aprendendo juntos. Então, antes de começar, só nesse ponto aqui. A gente se entrega mesmo ao Senhor. E depois, a forma, todas essas que vocês responderam, é brilhante, é isso mesmo. Mas creio eu que também, como é que eu louvo ao Senhor, é exatamente servindo ao próximo. Quando eu sirvo ao próximo, que o próximo é a menina dos olhos de Deus, eu estou louvando a Deus. Amém? Pelo fato de ajudar o meu próximo em alguma coisa, seja em ação efetiva, ação mesmo, em como eu posso ajudar, ou seja numa palavra, seja num conforto, seja na oração, ou de qualquer forma em que eu me entrego, eu me imponho empaticamente com o outro, eu estou louvando a Deus. Amém? E é o que mais nós necessitamos, porque nós vivemos num mundo em convulsão. O mundo está em convulsão? Está em convulsão? É guerra e parece que hoje nós estamos
eu vou falar uma linguagem matemática, nós estamos numa PG, numa progressão geométrica, né? Tem a progressão aritmética e a progressão geométrica, tá? A coisa está se propagando muito. Então, dentro desses pontos, como é que a gente vamos hoje? Nosso objetivo hoje é como é que eu vou sair daqui e vou louvar a Deus além daquilo que nós fizemos, pegando já o gancho dos louvores, e como que eu me entrego a Ti, eu me entrego ao Senhor Deus, eu louvo ao Senhor quando eu sirvo ao próximo. Isso é ação efetiva. Ação efetiva. E agora já o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: nós seres humanos, nós buscamos várias coisas. E o pastor já vai entrar para me ajudar. Nós buscamos várias coisas. Então eu só quero que você também, bem rapidinho, para a gente entrar, todo mundo num contexto, que é porque eu entenda você e a gente se entenda, porque é para isso que nós estamos aqui, para nos entendermos e nos ajudarmos e cuidarmos um do outro. Pastor, o que você busca para a sua vida? Só uma palavra hoje. O que você quer? Hoje eu estive pensando, sabe? Estou precisando de um carro novo. Isso é ironia, viu? É engraçado como nós, na nossa experiência, e o Newton trouxe um aspecto da nossa adoração que nós não estamos acostumados. Porque normalmente quando ele traz o aspecto do serviço dentro do louvor, nós reduzimos o louvor apenas a estar no santuário cantando ou orando e não servindo o outro da forma como deveríamos. Então ele já traz logo de cara esse aspecto novo para uma tradição que louvar, adorar é apenas você cantar, fazer musicais, alguma coisa assim. Eu vim dessa tradição, não sei se você também veio. E quando ele faz essa pergunta, o que nós estamos buscando, e o que eu estou buscando hoje, cada um de nós está buscando uma coisa que vai na direção de Deus, e de forma inconsciente nós estamos buscando uma coisa que vai na direção oposta a Deus, ao mesmo tempo. E é assim o ser humano na condição de pecador. Você busca conscientemente aquilo que Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer, quando me vejo, estou fazendo. Percebe? Esse paradoxo, essa ambiguidade dentro do coração humano. Então, quando o Newton faz esse tipo de pergunta, conscientemente, eu estou querendo buscar a vontade de Deus. Mas inconscientemente, eu estou muitas vezes buscando uma vontade que vai extremamente contrária à vontade de Deus. E isso é para todo mundo. Nem você precisa me falar que você não é assim, porque eu não acredito que você não seja assim. Você só não tem consciência disso. Mas você está nesse processo juntamente comigo. Por isso que quando eu brinquei citando o carro, de certa forma, inconscientemente, a gente busca coisas que Deus fala assim, você não precisa dessas coisas. Exatamente. Mas o mundo quer convencer você de que você precisa. E existe uma dinâmica acontecendo nessa direção. Você precisa fazer de novo aquilo que é mesmo? Aquela viagem. Você precisa ter novamente aquela experiência. Você precisa ter novamente. E aí você vai sendo confrontado pelo Evangelho cada momento da sua vida. Claro que você vai viajar, claro que você vai desfrutar da vida que Deus te dá, mas você vai trabalhar no seu coração vamos dizer assim, esses aspectos de que Deus deseja que você busque determinadas coisas que estão de acordo com a vontade dele. Amém. Né? Então, eu não sei se eu respondi ou se eu, sei lá, compliquei. Essa linha mesmo, brilhante, mas eu só para ficar um pouco assim, é isso mesmo essa linha que nós vamos seguir. Mas vocês podem concordar comigo ou não.
Mas o que as pessoas mais buscam é segurança e felicidade. Estou enganado? Todos nós buscamos segurança. Segurança financeira, segurança familiar, para quem tem pequena empresa ou grande empresa, segurança jurídica. E nós, por quê? Porque essa segurança que nós buscamos, vocês concordam comigo que nós buscamos segurança? Não? Amém. Já é um grande ponto. Nós buscamos segurança. E aí, nessa reflexão que o pastor nos chamou a pensar, e aí, segurança, porque segurança vai trazer para a gente felicidade. Vamos montar uma lógica, não vamos esquecer de montar uma lógica na nossa conversa. Nós nos posicionamos como servos, adoradores do Senhor Jesus. Amém? Então vamos montar uma lógica. Nós somos filhos de Deus. Nós seguimos ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Por isso, agora veja só, para nós buscamos segurança. É isso? Para que sejamos felizes. Olha a lógica. Para que sejamos felizes. Mas aonde nós buscamos essa segurança? Nós dissemos que somos adoradores e louvamos a Deus. Nós buscamos essa segurança, uma das formas que buscamos essa segurança é na religião. Sim ou não? Nós estamos aqui e nós somos uma igreja batista. Nós temos uma forma de nos ligarmos ao Senhor. Nós nos ligamos ao Senhor, reunidos nesse momento, que o Senhor está aqui, amém? O Espírito de Deus está aqui, entre nós, amém? E está falando, então vai vendo a nossa lógica. E então, através da religião que nós praticamos aos domingos de manhã ou domingo à noite, tá? Nós buscamos esse religar com Deus. Mas será que nós estamos buscando esse religar para Deus da forma em que o Evangelho nos orienta? Então, é porque nós estamos nesse contexto, meu irmão Fábio, a gente vem na igreja buscar a Deus, nesse contexto religião, religare, e durante a semana é lógico, é por isso que nós vamos montar uma linha de raciocínio agora. Mas eu pergunto para você, que há tanto tempo estamos aqui na religião, nós estamos, é uma pergunta, e é para você pensar, eu sou batista, convicção disso, será que essa religião está certa? É só uma pergunta e você não precisa responder. Nós estamos na religião certa, nós estamos nos religando a Deus da maneira certa e correta, como o Evangelho nos ensina, não como a tradição nos ensina, mas como o Evangelho nos ensina, nós estamos... já levantou uma dúvida, e dúvida é muito bom. O que move o mundo não são perguntas. Aliás, não são respostas, são perguntas. Mas eu sei, o Evangelho vai dizer para mim, o Evangelho de Jesus Cristo, Fábio, qual é a verdadeira religião. E hoje você vai sair daqui sabendo e não discordando do que estamos falando, porque quem diz é o Evangelho, qual é a verdadeira religião. Então você está convidado agora a abrir um irmão, qualquer irmão, 1 ou 2 ou 3 irmãos, abra sua Bíblia agora em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Professora Elza, pode ler para a gente esse versículo bem alto? Tiago 1, 27. Lá, está ali na frente, pode ler aqui, ó. Continua? 27, 28. Não, acho que acabou em 27. É só passar mais um. Só passar mais um. Isso, pode ir. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião? Sim. Amém? Essa é a verdadeira religião. Cuidar dos... Pode voltar, meu querido irmão.
Só para a gente se... É isso, ó. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Você concorda que essa é a verdadeira religião? Não? Amém? Eu estou falando sozinho? A gente aprender junto. Então essa é a verdadeira religião. Isso está sendo mencionado lá no primeiro século, ali no Evangelho. Quem hoje é a nossa... Quem são as nossas viúvas de nosso tempo? Porque Evangelho é isso, essa dinâmica para hoje. Como é que eu pratico o Evangelho hoje? Senão a gente vai ficar com um monte de teoria aqui e sair mais uma vez com um monte de teoria que não vai levar a lugar nenhum. E a gente sai mais uma vez cheio de conhecimento e sem aplicação. Quem são as nossas viúvas? Quem são os nossos órfãos hoje? De que lado o Senhor Jesus está hoje? De que lado, essa pergunta, de que lado o Senhor Jesus está hoje? Agora, nesse momento, além de estar aqui conosco, seu Santo Espírito, Ele está do lado daquele que está preso, não quero entrar no motivo, causa, mas do que está preso, do que está doente, do que está aflito. Alguém pode me ajudar mais aí? Obrigado, irmã Elza. Desamparado, o que mais? Aflito, necessitados. É desse desse lado que o Senhor Jesus tem lado. Ele tem lado. Agora reflitamos nós. De que lado o Senhor Jesus está nessas situações de conflito? Não quero entrar em contexto de forma nenhuma político, não vou, né? Não estamos aqui para isso. Se você parar para analisar hoje, de que lado o Senhor Jesus está? Só um ponto para a gente pensar. Está do lado do governo de Israel ou está do lado do povo de Gaza? Então, vamos refletir sobre isso? Não sei responder. Não sei responder. Porque o Senhor Jesus está do lado daquele que defende a vida. O Senhor Jesus está do lado porque quando nós falamos que louvamos e adoramos a Deus, é o Senhor Jesus aquele que... Você aguenta tomar um tapa no rosto e oferecer o outro lado? Você aguenta, pastor? Tomar um tapa no rosto e oferecer o outro lado? Não precisa responder. Não, pastor, pode ficar tranquilo, não vou te colocar em... Alguém aqui aguenta tomar um tapa no rosto e entregar o outro e oferecer o outro lado? Mas de que lado... Qual seria a atitude do Senhor Jesus hoje? De que lado o Senhor Jesus está? Deixa eu voltar aqui. Ó. Amém. Repete o que você falou. Ah, tá. Você viu? O que ele falou, não sei se você ouviu, foi o seguinte. Ele dá um tapa no rosto. Se ele tiver armado e pedir para dar o tapa do outro lado, ele deixa. Ele está querendo dizer o seguinte: se ele não tiver armado, ele vai para cima. Isso, se o cara tiver armado. Pode dar. Mas se ele não tiver armado, não vai dar o segundo tapa. É isso, tá vendo? É essa dinâmica. Deus está do lado de Israel. Jesus está do lado de Israel. Jesus está do lado do... Não, do lado do Hamas não está, pastor. Não, do Hamas de forma nenhuma. Mas e do lado de Israel? Não, do lado de Israel... Bom, do lado de Israel, alguns vão dizer que está e outros vão dizer não sei. Israel. Do Hamas, a Palestina. Não. É porque... Irmãos, cuidado com os lugares que vocês citam. Sabe por quê? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso.
Não vá longe não, gente, por favor. Não vá longe. Fique dentro da igreja. Dentro da igreja existe joio e trigo. E o que Jesus mandou a gente fazer com isso daí? Deixa comigo. Porque se você for meter a mão nisso daí, se você for pôr a mão, você pode tirar o trigo pensando que é joio. Então não mexa com isso. Agora, o que o Evangelho está querendo nos pedir, além de servir o outro, é esse espírito, Fábio, de você virar a outra face, que é muito difícil. Muito difícil. Percebe a vontade que eu tenho de ir para cima do outro, de orar por ele, de se ele pedir uma capa para você, você dá a túnica e vai dando. E é engraçado. Quando ele fez a pergunta, eu ia falar para ele, depende do dia. Depende do dia. Depende do dia. Porque se for num dia que você está pleno do Espírito Santo, você não apagou o Espírito Santo em Amém. você, É isso. você vai virar a face, você vai deixar ele arrebentar com você. E você vai até morrer. Se você estiver na plenitude do Espírito daquele dia, ele não apagar, e você não apagar essa obra do Espírito em você, você vai deixar. Mas se você estiver na sua carnalidade, se eu estiver na minha carnalidade, num dia ruim, e alguém me der um tapa na cara, se eu puder, eu não vou poder, porque eu sou tão pequenininho, né? Mas se for uma pessoa que eu posso passar por cima, eu vou passar. Se eu estiver na minha carnalidade. É assim em todos os nossos dias, é só você perceber. Por que tem dia que você engole sapo e tem dia que você não engole? E aí nós entramos nessa dinâmica da espiritualidade que Jesus está nos chamando para esse lugar do serviço, de reconhecermos os órfãos, as viúvas dos nossos dias e do nosso próximo que precisa da gente. E como nós vamos responder? Nós estamos sendo chamados para esse lugar, porque esse lugar vai nos trazer alegria e segurança. Quando você pensa em segurança, qual a imagem que vem na sua mente? Vem alguma imagem? Quando ele falou sobre segurança, ele usou essa palavra segurança, veio logo uma imagem na minha mente. A criança dentro do feto da mãe, na barriga da mãe. Aí eu fiquei pensando assim, quando uma criança está lá dentro da barriga da mãe, ela está totalmente segura, ela está bem, ela está quentinha, temperatura ideal, sendo alimentada. E quando ela sai da barriga da mãe, a primeira coisa que ela faz é o que mesmo? Uma criança normal? Chorar. Por quê? Ela chora. Porque ela chegou na insegurança da vida. E ela vai passar a vida toda procurando aquela segurança. Por isso que nós estamos retornando para o seio do Pai. Não é isso que vai dizer o salmista? Nós estamos voltando para esse lugar da segurança do Pai, que nós experimentamos através de uma mãe biológica e vamos retornar para a presença do nosso Criador. Agora, nós vamos buscando a segurança não em servir, em dar a outra face, mas nós vamos buscando a segurança construindo a nossa casinha, o nosso jeitinho, né? Aqui eu estou seguro ali, até que vem uma tempestade. Aí a gente começa a ver a nossa insegurança. Agora, se ele está falando que a verdadeira religião é essa, e você quer ficar na religião, esse texto está falando de dois aspectos. Um externo e outro interno. O externo é servir o outro. E o interno é você não se corromper com o mundo não invadir você. Amém, é isso. Ele vai invadir você. E se ele invadir você, você não vai servir o outro. Porque você vai querer ser servido pelo outro. É assim que funciona na lógica do mundo. Eu sou servido pelo outro. E Jesus vai dizer, eu vim para o que mesmo? Para servir, e não para ser servido.
E eu vou aqui, inclusive, lavar os pés de vocês. Hoje eu não vou lavar os pés de vocês, né? Porque ele está dizendo, eu preciso me colocar a serviço de vocês. Isso, irmãos, é muito difícil. Esse negócio dá trabalho. É chato, não é? Mas nós precisamos nos colocar a serviço do mundo, inclusive. Jesus vai dizer, o meu reino não é deste mundo, mas é para este mundo. Este daqui agora. E se nós somos as testemunhas dele, é a mesma coisa. Jesus nos chama para servir neste mundo. As pessoas deste mundo que estão no nosso círculo agora. E de que forma nós fazemos isso? Do nosso jeito ou do jeito que a pessoa precisa? E qual é o jeito que a pessoa precisa? Você precisa ouvir a pessoa. Você não quer, já parta disso. Você quer, mas você não quer ter o trabalho. É aquele negócio dentro da gente. A gente quer servir, mas quando chega na hora H, a gente fala... Ixi, aí o negócio virou de vez. Porque quando nós entramos nessa dinâmica do serviço, e eu louvo a Deus porque muitos aqui na igreja têm servido outros de maneira que eu nem sei, sabia? Eu gosto disso. Às vezes eu ouço assim, puxa pastor, sabe o que aconteceu essa semana? Uma pessoa lá da igreja foi lá na minha casa e fez isso. Aí eu falo, nossa, que coisa boa. Às vezes eu descubro que fulano de tal foi lá, levou o outro para o hospital, não sei o que, parará. Que o outro auxiliou assim, assado. Eu falo, isso é uma igreja que louva a Deus. Amém. Que sai dos domingos. Então, nós somos desafiados nessa jornada. Então, uma coisa que vale a pena a gente relembrar em nossa vida, você pode não concordar comigo, porque quem tem a razão, quem tem a verdade é o Senhor Jesus, é o Evangelho. E se nós nascemos para louvar a Deus, a gente louva a Deus através da vida do outro. Esse negócio de trancar em casa e orar sozinho, e eu não sei se também mas louvar a Deus sendo uma bênção para o próximo. E a gente não pode esquecer, todo mundo aqui tem um projeto de vida. Eu tenho, mesmo com essa minha idade super avançada, eu tenho um projeto de vida, e ainda tenho esse projeto de vida. Eu creio que todos aqui, a maioria, tem um projeto de vida. É isso? Que bom ouvir que todos... E o que a gente não pode esquecer, meu caro pastor, eu fico falando com ele assim para chamá-lo para a conversa, e para você, meu querido irmão, que você tem o direito de não concordar comigo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você faz parte de um projeto de Deus. Vou repetir. Você faz parte de um projeto de Deus. Por isso que você está aqui. Se você faz parte de um projeto de Deus, e eu faço, e você faz, eu tenho certeza disso, como é que eu louvo? Cantado pelo Du. Obrigado, pastor. Como é que eu vou louvar a Deus? Como é que eu vou me entregar a Deus, nos entregamos a Ti, se não for, lembra-se que cada pessoa que Deus colocou em sua vida hoje eu estava ali, chegou aquele casal ali, maravilhoso, por quê? Olha, eu tenho certeza que tem um projeto de Deus na vida dele, na minha vida, né? Isso foi que eu pude conhecer ali, que tem um projeto de Deus numa pessoa que eu encontro no trânsito. Sabe, quando o carro da gente quebra, que todo mundo xinga os motoqueiros, é o motoqueiro que vai lá e empurra o carro da gente? Já viram essa cena? Todo mundo briga com o motoqueiro, né? Na hora que você quebra na rua, que não tem ninguém ali, sabe o que acontece? O primeiro que para é um motoqueiro. Olha que eu não sou motoqueiro, hein? O primeiro que para é um motoqueiro, depois vem parando 2, 3, 4, 5, eles pegam o seu carro e empurram, tiram o seu carro dali. Já viram isso? É isso que acontece. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Nós somos um projeto de Deus, a gente nunca pode esquecer isso. Não importa se você tem 99 anos, se você tem 5 aninhos, 4 aninhos, você faz parte de um projeto de Deus. E aí sim,
eu me entrego a Ti nesse Teu projeto, Senhor. Então cabe a gente perguntar a Deus, Senhor Deus, onde eu estou inserido nesse Seu projeto? Ou onde eu faço parte desse Seu projeto? O Senhor colocou na minha frente o Ronaldo. O Ronaldo é um irmão querido que tem aqui. O que eu vou poder fazer para ele, por ele e para ele? Porque no momento em que eu fizer para o Ronaldo, que eu fizer para o Carlito, que eu fizer para o Marcão, eu estou fazendo para o meu Senhor, para Jesus Cristo. É assim que eu sirvo ao Senhor Jesus. É assim que eu louvo ao Senhor Jesus. Porque eu faço parte. A gente vive num tempo que nós somos desintegrados. A gente não se integra à natureza. Aquilo que nós somos, o princípio da criação foi isso, para que nós tomássemos conta e cuidássemos da natureza. Foi esse o propósito de Deus. Deus nos colocou para isso e a gente esquece isso aí. E a gente está aqui, a gente não pode esquecer disso. Como eu faço parte de um projeto de Deus, eu preciso ser uma bênção na vida do Fábio. Eu tenho que ser, porque Deus tem um projeto na vida dele, e Ele me colocou na vida do Fábio por acaso, na vida da minha esposa, na vida do Marcão, do pastor, de nós que estamos aqui. É por acaso que eu te conheci hoje? É por acaso que você está aqui na minha frente hoje? Então eu quero estar. Eu sei que não tenho essa capacidade, mas o Espírito Santo há de me capacitar para ser uma bênção na vida do meu próximo. Mateus, por favor, alto e em bom som. 35. Oh. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que me fizeram. Que bênção, né? Por isso que de manhã, para quem não conhece, de manhã não é nesse sentido, não é nesse estilo culto. É no estilo que eu gosto muito, que é o pastor trazendo a mensagem, algum irmão que é convidado a trazer a mensagem, é uma pessoa falando, e eu gosto muito disso. Mas à noite eu gosto muito, porque a gente interage e aprende assim, dessa forma, junto. Eu gosto dos dois estilos. Qual que é melhor? Os dois. O de manhã é melhor do que esse, e esse é o melhor do que o de manhã. Não é verdade? Então é isso. Esse é o lado, irmã Elza, obrigado por ter achado esse versículo. Esse é o lado que o Senhor Jesus está. Jesus tem, vou te dar. Jesus tem lado. É do manso, é do necessitado, é do oprimido, é do que sofre. É desse lado que o Senhor Jesus está. Então eu me coloco nas mãos do Senhor Jesus para esse daí. Diga, meu irmão. Eu percebo, observando da minha faixa etária para baixo, que eu acho que hoje a sociedade está vivendo cada vez mais solitária. E não é isso que Deus criou a gente. Deus criou a gente para viver unido, né? Só que com a rede social, com o foninho de ouvido, sempre no metrô, está todo mundo de foninho de ouvido. E está mais cada um na sua bolha, no seu mundinho. E aí, para você romper essa barreira, é uma dificuldade que eu percebo, como eu falei, na minha idade, né, para baixo. Para as crianças ainda, muito difícil ver criança no quartinho, conhecendo outra criança que é vizinha, às vezes mora no mesmo apartamento, mas nem conhece. E, infelizmente, eu imagino que a sociedade está caminhando para um lado que Deus não criou, que é viver em sociedade. Que contribuição. Você é o? Felipe. Felipe, que Mineiro. contribuição. Felipe Mineiro. Quantos anos você tem, Felipe? Rapaz, tu é novo demais. Que obrigado por essa contribuição maravilhosa. Esse elemento não é só de 22 para baixo.
22 anos para baixo. 99 para baixo. De 99 para baixo. De 99 para baixo. Porque eu não sei, assim, eu já disse, isso eu vou repetir. Nós estamos num grau de enfermidade tão elevado no nosso mundo ocidental. Eu não conheço o mundo oriental, mas lá também está. Mas no nosso ocidente, nós estamos num grau tão elevado de enfermidade da sociedade, inclusive os crentes também, estão enfermos. E a gente olha, a gente complica a coisa e a gente não consegue sair dessa dimensão e experimentar algo que seja assim do comum, seja do acolhimento, seja do valor da pessoa como pessoa. Não, essa daqui é uma pessoa que está diante de mim e eu vou servir essa pessoa porque ela é uma pessoa. Eu não vou servir ela porque ela torce para o meu time. Eu não vou servir ela porque eu fui com a cara dela. Eu não vou servir ela porque... Não, eu vou servir ela porque a imagem de Deus está estampada nela, mesmo que esteja um pouco borrada. Porque ela é uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus. E nós começamos a elencar e servir a alguém que talvez a gente possa ganhar alguma coisa em troca lá na frente. E quando a gente entra nesse aspecto do serviço, Deus vai dizendo assim, eu tenho um projeto para você. Às vezes eu acho que Deus tem um projeto para mim. É montar um lar de idosos. Né? Opa, eu fico olhando assim para o primeiro, segundo banco da igreja, assim, e eu começo... Falo assim, acho que daqui a pouco eu tenho que montar um lar de idosos, né? E quando nós estamos nessa dinâmica do projeto de Deus, quem hoje constrói um projeto, são poucas pessoas, dizendo assim, eu acho que eu tenho um projeto para servir fulanos ou pessoas, ou gente assim, assim, assado. Eu trabalhei numa casa, chama Casa de Assistência Filadélfia. Quem foi a fundadora dessa casa foi Nadir, Dona Nadir, uma mulher presbiteriana. O filho dela contraiu AIDS na década de 80. AIDS. E as pessoas tratavam uma pessoa soropositiva assim, de uma maneira assim, e ela também. E quando ela chegou na igreja dela e falou assim, eu preciso de ajuda. As pessoas falam assim, olha, você precisa de ajuda, mas é melhor você se virar com seu filho. Então ela começou a acolher o filho dela e os amigos do filho dela na casa dela, com o evangelho de Jesus. Isso é puro evangelho. Aí foi crescendo esse trabalho na casa dela. E essa mulher pedia ajuda para muitas pessoas no centro de São Paulo. Muitas igrejas, e ninguém ajudava essa mulher. Até que essa mulher escreveu uma carta para uma organização fora do Brasil, de próprio punho, uma organização evangélica em Londres. E essa carta chegou em Londres, e irmãos evangélicos de Londres falaram assim, nós vamos ajudar essa mulher. O moral da história, essa casa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje essa casa tem quase 50 funcionários. E você fala para mim, onde está o evangelho de Jesus? Toda ali, toda. Percebe? Porque nós não queríamos servir, as igrejas não queriam servir aquele jovem que era soropositivo, porque quem tem AIDS tem promiscuidade. Quem tem AIDS Você entende? E nós não servimos, porque nós fazemos acepção de pessoas na hora de servir. Verdade. E aí esse negócio, eu trabalhei por 10 anos nessa organização. E foi um dos tempos que eu vivenciei
não a segurança financeira, porque lá, quando faltava recursos, existia uma lógica. Começa lá de cima a cortar o salário. Pum, do diretor, do vice-diretor, do coordenador, para que o que está lá na ponta seja suprido nos seus recursos. Entende? E hoje, qual é a lógica do mercado? Para você manter o diretor, você vai mandar mais 100 embora. 200. Para manter os lucros dessa diretoria. Porque o sistema está para servir esses de cima. E Jesus está dizendo assim, não, inverte essa pirâmide aí. Inverte essa pirâmide e vamos servir. E o pior é que nós vamos ser julgados por isso. Nós seremos julgados por isso. Então, eu fico pensando que está na hora da gente... A gente já tem pensado na nossa igreja construir de forma mais profissional como servir. Eu não sei se você sabe, membros da nossa igreja fazem parte de uma organização chamada House. Nós construímos essa organização. Era Skate House, depois nós ajustamos. Esse ano nós estamos entrando com toda a documentação nos órgãos públicos de São Bernardo, porque nós queremos ampliar o nosso serviço. Mas não as pessoas, são as pessoas que Deus vai mandar e vai enviar para que nós possamos servir. Entende? E nós estamos orando para que essa organização possa crescer no serviço na nossa cidade. Qual serviço? Bom, ainda nós não sabemos, mas já estamos nos estruturando para isso. Né? Mas você pode participar também com a gente, orando, principalmente orando nesse primeiro movimento, que é nós irmos na direção de termos a nossa organização bem estruturada para servir. Né? E assim por diante. Mas nós podemos servir orando, ajudando você com a sua dificuldade. Se você quiser se abrir, você pode nos procurar também. E na medida que estiver ao nosso alcance, nós vamos auxiliar você. Tá bom? Amém. E eu quero completar, eu vou pedir para o Ismael. Ismael, você tem uma voz bonita. Ó, abre aí, abra por favor, lá em 1 João. Vocês estão convidados a abrir juntos lá em 1 João 2,15. Pode até continuar se quiser, depois do 2,15, está ali, né? Ah, está lá. Pode ler para a gente aí, Ismael. Tá. Qual que é a sua tradução, Ismael? Atualizada. Pode ler. Ah, linguagem de hoje atualizada. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Vocês também? Isso. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. A gente entendeu hoje qual é a vontade de Deus. Senão fica tão genérico, né? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Isso a gente precisa funilar, né? A gente precisa funilar está muito genérico isso. Quem é professor aqui já foi orientador de TCC e a gente pede para que afunile, senão fica muito amplo, não é isso? Então, professor é isso. Quando você vai orientar um TCC, senão você tem que focar, você tem que afunilar. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Todo mundo fala isso. Todo mundo. Qual é a vontade de Deus? Hoje, nessa reflexão, nós vimos qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente cuide e sirva dos nossos tempos hoje as viúvas, os órfãos, dos nossos dias, do nosso tempo. Eu sou o primeiro a me colocar nas mãos de Deus e para dizer, Senhor, estou aqui, me capacite, me ajuda
me ajuda a ser uma bênção no teu projeto inicial, que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho 60 anos, não sei quanto tempo eu vou viver mais, mas eu tenho muita pressa e muita vontade de servir a Deus através do meu próximo. É essa a minha vontade. Pastor? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu evangelho e pela tua palavra que está diante de nós nessa noite. Uma palavra, para alguns de nós, muito dura e desafiadora, mas que o teu Espírito Santo esteja a nos capacitar, Senhor. Nos dá discernimento, sabedoria para servir o outro como estivéssemos servindo a Ti, ó Pai. Foi isso que Jesus disse. E que nós não venhamos a nos orgulhar disso, mas simplesmente, como Jesus disse, fizemos aquilo que o Senhor nos pediu. Por isso, nos dê esse espírito de humildade. E se há alguém nessa noite que precisa ser servido pela nossa comunidade, que a nossa comunidade esteja aberta para ajudar essa pessoa, para que logo em breve ela também possa servir outras pessoas. Mas não nos deixes cair na tentação do mundo. Livra-nos desse mal de construirmos os nossos projetos apenas para nós. Que nós possamos ter um coração aberto, generoso, para compartilhar aquilo que somos e aquilo que temos. Assim que o teu grande amor, a graça de Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós nessa noite. Amém. Eu espero que você tenha um bom soninho debaixo de uma coberta bem quentinha, né? E que Deus abençoe você, receba o nosso abraço, tá bom? Amanhã nós temos às 9h aqui um grupo de oração de mulheres, as pérolas, né? Então todas as mulheres estão convidadas. Deus abençoe.